Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos falar sobre um tema que afeta muita gente em como organizar suas finanças quando o dinheiro simplesmente não dá. Quem nunca passou por aquele momento em que o mês parece ter mais dias do que o dinheiro na conta? Sabemos que, em tempos de dificuldades financeiras, pode parecer impossível encontrar uma solução, mas acredite, há caminhos. E hoje, vamos explorar isso juntos. Neste vídeo, vamos falar sobre 3 pilares essenciais: entender sua situação financeira, cortar gastos desnecessários e priorizar os pagamentos que realmente importam. Além disso, vou compartilhar estratégias extras e histórias de pessoas que deram a volta por cima. Então, fique até o final, porque você vai sair daqui com um plano prático e claro para mudar sua vida financeira. Vamos expandir o roteiro, mantendo o estilo da narração e incluindo mais detalhes e exemplos. Vou dobrar o conteúdo, aprofundando cada sessão e adicionando dicas complementares. Abertura. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos falar sobre um tema que afeta muita gente em como organizar suas finanças quando o dinheiro simplesmente não dá. Quem nunca passou por aquele momento em que o mês parece ter mais dias do que o dinheiro na conta? Sabemos que, em tempos de dificuldades financeiras, pode parecer impossível encontrar uma solução, mas acredite, há caminhos. E hoje, vamos explorar isso juntos. Neste vídeo, vamos falar sobre 3 pilares essenciais: entender sua situação financeira, cortar gastos desnecessários e priorizar os pagamentos que realmente importam. Além disso, vou compartilhar estratégias extras e histórias de pessoas que deram a volta por cima. Então, fique até o final, porque você vai sair daqui com um plano prático e claro para mudar sua vida financeira. 1. Avaliando sua situação financeira. Vamos começar pelo primeiro passo, que é entender sua situação financeira. Isso pode parecer simples, mas muitas pessoas vivem sem saber exatamente quanto ganham e quanto gastam. Isso cria uma falsa sensação de controle. 1. Faça um diagnóstico completo. Primeiro, anote todas as suas fontes de renda. Isso inclui salário, comissões, bônus, renda de trabalhos extras, e até pequenos valores que você recebe de forma esporádica. Por exemplo, se você trabalha com carteira assinada e ganha R$3.000 por mês, mas faz alguns bicos nos fins de semana e ganha mais R$400, o total é R$3.400. 1.2 Detalhe todas as despesas. Agora vem a parte mais crítica, de listar todos os gastos. E quando eu digo todos, é todos mesmo. Desde o aluguel, a prestação do carro, até aquele cafezinho que você toma todo dia. Vamos fazer juntos? Pega papel e caneta ou abre uma planilha no celular. Eu vou dar um exemplo prático para você entender. Digamos que suas despesas fixas sejam: aluguel, R$1.200. Conta de energia, R$150. Internet, R$100. Supermercado, R$800. Transporte, R$300. Total das despesas fixas, R$2.550. Agora, pense nas despesas variáveis. Lazer, R$200. Delivery e alimentação fora de casa, R$250. Assinaturas de serviços, R$90. Outros gastos eventuais, R$150. Total das despesas variáveis, R$690. Somando tudo, temos R$3.240. Se a sua renda é de R$3.400, você tem uma margem pequena de R$160. Mas se suas despesas forem maiores que sua renda, como R$3.600, você está com um déficit de R$200. Essa diferença precisa ser ajustada. 1.3 Identifique onde o dinheiro está escapando. Agora que você tem tudo anotado, vamos analisar onde o dinheiro está indo. Pergunte-se em quais desses gastos são realmente essenciais. Quais poderiam ser reduzidos ou eliminados? Eu recomendo usar aplicativos de controle financeiro, como o Guia Bolso ou Organize. Eles te ajudam a categorizar as despesas e identificar padrões de consumo. 2. Cortando gastos desnecessários. Cortar gastos é um dos desafios mais difíceis, mas também um dos mais importantes. Muitas vezes, achamos que não temos onde cortar, mas, na prática, sempre há algo que pode ser ajustado. 2.1 Comece pelas pequenas despesas. As pequenas despesas são como furos em um balde. Sozinhas, elas parecem inofensivas, mas, somadas, podem fazer um estrago no orçamento. Vamos pegar um exemplo prático. Imagine que você gaste R$10 por dia com lanches ou café. Isso parece pouco, certo? Mas, ao final do mês, são R$300. E, em um ano, são R$3.600. Outro ponto importante: você realmente precisa de todas as assinaturas que tem? Avalie. Se você paga R$80 por mês em serviços que raramente usa, está desperdiçando R$960 por ano.
2.2 Reduzindo os custos fixos. Outra área crítica são os custos fixos. É possível renegociar contratos? Um exemplo clássico é o plano de internet ou celular. Muitas vezes, conseguimos um desconto ao entrar em contato com a operadora. Outro ponto são as contas de luz e água. Pequenas mudanças de hábitos, como apagar as luzes ao sair do cômodo ou reduzir o tempo no banho, podem gerar economias surpreendentes. 2.3 Crie desafios pessoais de economia. Uma dica que funciona muito bem é criar um desafio. Por exemplo, o desafio sem gastos supérfluos. Durante um mês, comprometa-se a não gastar com itens desnecessários. Todo o valor economizado, você guarda. No final do mês, você pode se surpreender com o quanto conseguiu poupar. 3. Priorizando pagamentos essenciais. Agora, vamos falar sobre a parte mais importante em priorizar os pagamentos. Quando o dinheiro está curto, é fundamental saber o que vem primeiro. 3.1 Classifique suas dívidas. Dívida seus gastos em 3 categorias. Essenciais, em moradia, alimentação, transporte e saúde. Importantes, em contas de serviços essenciais, como luz, água e internet. Negociáveis, em dívidas com bancos, cartão de crédito e financiamentos. Por exemplo, se você precisa escolher entre pagar a conta de luz e uma parcela do cartão, a conta de luz vem primeiro. Sem ela, sua rotina básica será afetada. 3.2 Renegocie com credores. Se você tem dívidas, não fuja delas. Entre em contato com os credores e explique sua situação. Muitas vezes, eles oferecem descontos ou parcelamentos melhores. Uma dívida de R$ 5.000 pode ser renegociada por R$ 3.500 à vista ou em parcelas menores. 3.3 Criando uma ordem de prioridade realista. Uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam ao organizar suas finanças é definir o que realmente deve ser priorizado. A primeira coisa a entender é que nem todas as dívidas são iguais. As dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial, são as mais perigosas. Se você não pagar essas dívidas, elas crescem rapidamente e podem se tornar uma bola de neve. Vamos criar uma lista de prioridades. Moradia e alimentação, sem um lugar para morar e sem comida na mesa, as outras contas perdem o sentido. Essas são as despesas que devem ser pagas primeiro. Contas de serviços essenciais, de energia elétrica, água, gás e internet. Perder o acesso a esses serviços pode afetar seu trabalho, sua qualidade de vida e até a sua segurança. Dívidas de juros altos, cartão de crédito e cheque especial devem ser resolvidos o mais rápido possível. Se não puder pagar tudo, negocie. Despesas variáveis, essas são as mais fáceis de ajustar. Cortar gastos com lazer ou compras não essenciais pode ser difícil, mas é necessário. Exemplo prático. Vamos supor que você tem as seguintes dívidas. Aluguel, de R$ 1.200. Conta de luz, de R$ 150. Cartão de crédito, de R$ 800. Parcela do carro, de R$ 400. Internet, de R$ 100. Se você só tem R$ 1.500 para pagar tudo, o ideal é garantir a moradia e os serviços essenciais primeiro. Pague o aluguel de R$ 1.200 e a conta de luz de R$ 150. Isso soma R$ 1.350. Com os R$ 150 restantes, entre em contato com a operadora do cartão e tente negociar o pagamento mínimo ou uma nova parcela. Não deixe de buscar alternativas. 4. Negociando dívidas e evitando juros abusivos. 4.1 Como abordar a negociação. Agora, vamos falar sobre uma parte que muita gente teme em negociar dívidas. Eu sei, pode ser assustador entrar em contato com o banco ou a financeira. Mas lembre-se, eles querem receber o dinheiro, então tem interesse em ajudar você a pagar. Quando você entrar em contato, seja honesto sobre sua situação. Explique quanto você pode pagar por mês e peça um desconto ou um parcelamento que caiba no seu orçamento. Muitas vezes, as empresas oferecem condições melhores do que você imagina. 4.2 Evitando armadilhas comuns. Quando estiver negociando, fique atento às armadilhas. Algumas empresas oferecem parcelas muito pequenas, mas com juros altos, o que pode prolongar a dívida por anos. Sempre pergunte qual será o valor total pago ao final da negociação. Exemplo. Imagine que você tem uma dívida de R$ 5.000 no cartão de crédito. Se você aceitar pagar em 12 vezes de R$ 500, o total pago será R$ 6.000. Ou seja, você pagou R$ 1.000 a mais só de juros. Agora, se você negociar e conseguir pagar R$ 4.500 à vista, economiza R$ 1.500. 5. Desenvolvendo hábitos financeiros sustentáveis. Organizar suas finanças não é apenas resolver problemas imediatos. É também desenvolver hábitos que vão garantir uma vida financeira saudável no longo prazo. 5.1 Criando um orçamento mensal.
Você sabia que apenas 30% dos brasileiros têm um orçamento mensal? Um orçamento é como um mapa que mostra para onde seu dinheiro está indo. Crie o hábito de revisar seu orçamento todo mês. Ajuste as despesas de acordo com suas metas e prioridades. 5.2 O poder de poupar, mesmo com pouco dinheiro. Muita gente acha que só dá para poupar quando sobra dinheiro. Mas o segredo é tratar a poupança como uma despesa fixa. Mesmo que você só consiga guardar R$ 20 por mês, comece. Com o tempo, isso se torna um hábito. Exemplo. Se você guardar R$ 20 por mês, em um ano terá R$ 240. Pode parecer pouco, mas é o começo de um fundo de emergência. Esse fundo pode te salvar em situações inesperadas, como uma emergência médica ou um concerto de última hora. 5.3 Automatizando as finanças. Uma dica valiosa é automatizar suas finanças. Configure pagamentos automáticos para suas contas e transferências para sua poupança. Isso evita atrasos e garante que você está economizando regularmente. 6. Buscando novas fontes de renda. Organizar as finanças não significa apenas cortar gastos. Outra forma de melhorar sua situação financeira é buscar novas fontes de renda. E acredite, há várias maneiras de fazer isso, mesmo sem sair de casa. 6.1 Trabalhos freelance. Se você tem alguma habilidade, como escrever, traduzir ou criar artes, pode oferecer seus serviços online. Existem plataformas como Workana e Fiverr onde você pode encontrar clientes. 6.2 Venda de produtos. Outra opção é vender produtos. Pode ser algo que você mesmo produz, como doces ou artesanato, ou revender produtos comprados no atacado. Muitas pessoas começaram pequenos negócios assim e conseguiram transformar em renda fixa. Exemplo real. Conheço uma pessoa que começou vendendo doces para os colegas de trabalho. Em 6 meses, ela já tinha uma clientela fiel e estava faturando R$ 2.000 por mês só com isso. Conclusão. Organizar suas finanças pode parecer uma tarefa difícil, especialmente quando o dinheiro não dá. Mas com planejamento, disciplina e as estratégias certas, você pode dar a volta por cima. Lembre-se, o controle financeiro está nas suas mãos. Comece hoje, um passo de cada vez. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também está passando por dificuldades financeiras. Vamos juntos construir uma vida financeira mais estável e próspera. Até o próximo vídeo. Dinheiro curto? Sem desespero. Aprenda a organizar suas finanças. Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre como organizar suas finanças quando o dinheiro está curto, tipo, quando você olha para sua conta e pensa: meu Deus, onde foi parar meu salário? Calma, respira fundo porque eu vou te ajudar a sair dessa fria. Vamos entender sua situação financeira de uma vez por todas, sem essa de esconder os boletos embaixo da cama. Depois, vamos botar tudo em ordem, cortar aqueles gastos desnecessários que só te fazem perder dinheiro e, finalmente, priorizar os pagamentos essenciais. Se preparem para aprender a domar as suas finanças e ter mais controle sobre o seu rico dinheirinho. Chega de mistério, gente. Vamos desvendar para onde vai cada centavo do seu dinheiro suado. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender para onde está indo cada centavo do seu suado dinheirinho. Sem isso, fica impossível tomar decisões financeiras inteligentes. E não adianta vir com aquela cara de assustado, achando que é um bicho de 7 cabeças. Acredite, é mais simples do que parece. Pega um papel, abre a calculadora do celular ou usa aquele aplicativo de controle financeiro que você baixou e nunca abriu. O importante é começar de algum lugar. O importante é anotar tudo, do cafezinho da padaria até a fatura do cartão de crédito. Cada gasto, por menor que seja, deve ser registrado. Anote seus ganhos, seus gastos fixos, aqueles que você sabe que vão vir todo mês, tipo aluguel, conta de luz, conta de água, internet. E os variáveis, que são aqueles que mudam de um mês para o outro, como supermercado e compras online. E os variáveis, que são aqueles que mudam de um mês para o outro, como supermercado e compras online. Esses são os que mais podem surpreender. E não esquece dos gastos pequenos, viu? Aquela coxinha no intervalo, o cafezinho depois do almoço. Tudo isso parece pouco, mas no final do mês faz uma diferença enorme. Tudo isso parece pouco, mas no final do mês
faz uma diferença enorme. Esses pequenos gastos são os que mais passam despercebidos, mas somados, podem representar uma boa parte do seu orçamento. Com tudo anotado, você vai ter uma visão clara de onde está o problema. É como fazer um raio-x das suas finanças. Você vai conseguir identificar exatamente onde está gastando mais do que deveria. É como fazer um raio-x das suas finanças. E não adianta mentir para si mesmo, hein? Seja honesto com seus gastos. Só assim você vai conseguir ter uma noção real da sua situação. E não adianta mentir para si mesmo, hein? Seja honesto com seus gastos. Só assim você vai conseguir ter uma noção real da sua situação. A honestidade é a chave para o sucesso financeiro. Lembre-se, essa etapa é fundamental para que você possa tomar as melhores decisões para o seu bolso. Sem um diagnóstico preciso, qualquer tentativa de economizar ou investir será em vão. Então, vamos lá. Pegue papel e caneta e comece a anotar seus ganhos e gastos. Não deixe para depois, comece agora mesmo. Você vai se surpreender com o que vai descobrir sobre sua vida financeira. Muitas vezes, só de anotar, já conseguimos enxergar onde estamos errando e onde podemos melhorar. E lembre-se, o objetivo aqui não é só cortar gastos, mas entender melhor suas finanças para tomar decisões mais conscientes e inteligentes. Boa sorte nessa jornada de autoconhecimento financeiro. Agora que você já sabe para onde está indo o seu dinheiro, chegou a hora da verdade, cortar os gastos desnecessários. Isso pode parecer um desafio, mas com um pouco de disciplina e criatividade, você pode fazer uma grande diferença no seu orçamento. E acredite, todo mundo tem aquele gastinho que pode ser cortado sem fazer falta. Pode ser aquele lanche extra, uma assinatura que você quase não usa, ou até mesmo uma compra por impulso. Comece pelos pequenos prazeres do dia a dia. Esses pequenos gastos podem parecer insignificantes, mas somados ao longo do mês, podem representar uma quantia considerável. Sério, você precisa mesmo tomar aquele cappuccino de R$ 5 todo dia? Pense em quanto você poderia economizar se fizesse seu próprio café em casa. E aquela assinatura do serviço de streaming que você quase não usa? Talvez seja a hora de reconsiderar se vale a pena manter todas essas assinaturas. Que tal trocar o cafezinho da rua por um feito em casa? Além de economizar, você pode personalizar seu café do jeito que mais gosta. E quem sabe chamar os amigos para uma sessão cinema em casa, com direito a pipoca e tudo, em vez de ir para o shopping. É uma maneira divertida e econômica de passar o tempo. Outra dica de ouro é pesquisar preços antes de comprar qualquer coisa. Muitas vezes, você pode encontrar o mesmo produto por um preço muito mais baixo em outro lugar. A internet está aí para isso, meu amigo. Compare preços, aproveite promoções e use cupons de desconto. Existem diversos sites e aplicativos que podem te ajudar a encontrar as melhores ofertas. E por falar em compras, cuidado com as compras por impulso. Elas podem ser um grande vilão do seu orçamento. Sabe aquele sapato lindo que você viu na vitrine e comprou sem pensar? Talvez ele não seja tão necessário assim. Pois é, ele pode estar te impedindo de realizar sonhos maiores, como aquela viagem que você tanto quer fazer. Pense nas suas prioridades e no que realmente importa para você. Lembre-se, cada centavo economizado é um passo mais perto de alcançar seus objetivos financeiros. Pequenas economias podem se transformar em grandes conquistas. Então, seja criativo, encontre alternativas mais baratas e diga adeus aos gastos desnecessários. Com um pouco de esforço e planejamento, você pode turbinar seu orçamento e alcançar seus sonhos. Contas em dia. Neste capítulo, vamos explorar como manter suas contas organizadas e vencer o jogo financeiro. Com o orçamento organizado e os gastos desnecessários cortados, chegou a hora de priorizar os pagamentos essenciais. Isso significa focar naquilo que realmente importa para o seu bem-estar e segurança financeira. E quando falo em essenciais, estou falando daqueles que garantem o seu teto, sua comida e sua dignidade, como aluguel, conta de luz, conta de água, alimentação e transporte.
Esses são os pilares da sua estabilidade financeira. É fundamental garantir que essas contas estejam sempre em dia para evitar problemas maiores no futuro. Nessa hora, é preciso ter foco e disciplina para não se perder nas tentações do consumo. As ofertas e promoções podem ser atraentes, mas é importante lembrar do seu objetivo maior. Lembre-se, o objetivo aqui é ter uma vida financeira mais saudável e equilibrada. Isso significa fazer escolhas conscientes e responsáveis com o seu dinheiro. Uma dica importante é organizar as suas contas por data de vencimento. Isso ajuda a evitar surpresas desagradáveis e a manter tudo sob controle. Assim, você evita pagar juros por atraso e mantém o controle sobre o que entra e o que sai da sua conta. A organização é a chave para uma gestão financeira eficiente. Outra estratégia interessante é tentar negociar suas dívidas. Muitas vezes, as empresas estão dispostas a oferecer condições melhores para receber o pagamento. Entre em contato com a empresa credora e proponha um acordo que caiba no seu bolso. Negociar pode ser uma excelente forma de aliviar a pressão financeira. Acredite, muitas empresas estão dispostas a negociar para receber o pagamento. Não tenha medo de pedir melhores condições. E lembre-se, o cartão de crédito não é um inimigo, mas precisa ser usado com sabedoria. Ele pode ser um aliado se utilizado de forma consciente e planejada. Evite fazer várias compras parceladas, pois isso pode comprometer seu orçamento futuro. Planeje suas compras e use o crédito de forma estratégica. Com organização, disciplina e foco, você consegue priorizar seus pagamentos essenciais e ter mais tranquilidade para lidar com suas finanças. Lembre-se, a chave para o sucesso financeiro está em suas mãos. Continue firme e determinado, e você verá os resultados positivos em breve. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Lembrem-se, organizar as finanças não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Com disciplina, foco e as estratégias certas, você assume o controle do seu dinheiro e conquista a tão sonhada liberdade financeira. E não se esqueçam, o mais importante é ter uma vida financeira mais leve e sem preocupações. Com planejamento e organização, você realiza seus sonhos e vive com mais tranquilidade. Então, bora colocar tudo em prática? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que também precisam dar um jeito nas finanças. Até a próxima!